E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Construindo Hábitos, inspirado na Building Habits do GM Hambleton, que inclusive, se vocês souberem falar inglês, eu recomendo super vocês darem uma passada lá no canal dele para poder ver a versão dele dessa série. E, bom, nessa série eu vou mostrar um método de estudo, uma técnica para você melhorar no xadrez, que é desenvolver hábitos. Antes da gente começar, eu preciso mostrar os hábitos que eu vou desenvolver, que a gente vai desenvolver aqui nessa primeira parte da série. Eu preciso explicar para vocês o que são hábitos. E aqui eu vou usar a colinha, que eu usei no último vídeo também, porque essa parte aqui não pode ficar confusa. Vocês têm que entender perfeitamente e eu vou acabar me enrolando se eu não consultar isso aqui. Hábitos são comportamentos que acontecem de forma quase automática, fruto do condicionamento do cérebro. É como escovar os dentes ou roer as unhas. Você não pensa muito, simplesmente faz. No xadrez é a mesma coisa. É fruto do condicionamento do cérebro. O que é condicionar? É fazer uma ação repetidamente e acaba se tornando, tipo, enraizado, sabe? É tipo memória muscular. Quando você cria bons hábitos toda vez que analisa uma posição ou se prepara para fazer um lance, o seu cérebro acende um alerta automático sempre que você foge dos bons princípios que aprendeu. Vale lembrar que no xadrez não existe regra universal, não existe plano universal, não existe um plano que é imparável. Você sempre tem que considerar e levar mais em consideração o seu cálculo, levar mais em consideração, as circunstâncias da posição, elas mudam sempre. Teve um vídeo recente do GM Cricker que ele postou, ele fala que nem na nossa vida. Às vezes a gente tem um plano, só que aparece algo muito melhor pra gente. Você pode simplesmente ignorar essa opção, essa oportunidade melhor, mas o certo, o melhor a se fazer é você sempre estar buscando o melhor lance, que na maioria das vezes vai ser esses lances que seguem os bons princípios. Então você vai errar bem menos quando você aprender os bons princípios. E no começo é bom você se agarrar a esses princípios, e aos poucos aqui na série a gente vai adicionando novas camadas a esse conhecimento, certo? Calma aí, eu tô com o chat GPT aberto aqui. Bom, melhor no xadrez construindo bons hábitos. Essa primeira parte aqui da série, até uns 500 de rating, vai ser com hábitos bem básicos, sem sacrifício, sem ideia de abertura, sem tática, sem temas táticos, explorar peão fraco, par de bispos, rei exposto e tudo mais. Tanto faz, por enquanto. Vamos começar com o básico. Você não começa construindo um prédio pelo quinto andar, você começa pelo primeiro, certo? Esse vai ser o último vídeo em que eu vou dar uma revisão completa antes de começar, que eu vou explicar hábito por hábito, que eu vou mostrar alguns exemplos. Nos próximos vídeos eu vou simplesmente falar para vocês voltarem no primeiro para ter uma instrução melhor e a gente só vai seguir a série corrido, entendeu? Certo? Então vamos lá. Controlar e mover as peças em direção ao centro. Por quê? Vamos lá, simples. Porque no centro é onde acontecem a maioria das ações. As nossas peças mais valiosas estão no centro e botar pressão nessas peças é interessante. E os peões do centro, eles abrem muitas linhas. Abrem o bispo e tudo mais, certo? Abrem a dama, enfim. Quando o peão, com o peão aqui, o bispo não consegue sair. Quando o peão avança, o bispo tem caminho livre, ok? Por quê? Outro motivo dessas peças ficarem no centro é porque elas ficam mais fortes, elas têm o potencial delas maximizado quando elas estão no centro. O cavalo na lateral, aqui, ele anda em L, ele só controla 4 casas. 1, 2, 3, 4, e nenhuma dessas casas é centrais. Quando o seu cavalo está aqui no centro, voltado para o centro, ele controla 8 casas e 2 delas são casas centrais, então ele é muito mais forte, muito mais forte. Só que, como eu disse, não existe verdade universal, tem situações bem específicas que o cavalo vai ficar bem aqui, vai ficar bem aqui, certo? E o bispo? O bispo aqui na lateral, ele só controla 2 diagonais e nenhuma casa central. O bispo no centro, não, o bispo aqui, né, o bispo sai pra cá. O bispo aqui, ele controla uma casa central e ele tem 4 diagonais, ele controla 4 diagonais, certo? Quando o bispo tá no canto, é até mais fácil dele ser encurralado, porque ele só tem 2 diagonais de escape. Quando ele tá aqui, é muito difícil dele ser encurralado, porque ele vai ter 4 diagonais para poder escapar, certo? É isso. Por que que você deve mover as peças em direção ao centro? Porque a maioria das ações do início e do meio-jogo acontecem no centro e porque as peças ficam com o potencial maximizado no centro. Fazer o coque rápido e sempre trocar peças no meio-jogo. Acabei de explicar, as peças mais valiosas ficam no centro, então tira o seu rei do centro, leva ele para segurança. Aqui no canto do tabuleiro é bem mais difícil de atacar ele.
E outra dica que eu nem coloquei aqui é não tirar sua dama muito cedo, certo? Porque é a sua peça mais valiosa, você não vai expor ela, assim como você não vai trazer o seu rei para o centro, você não vai trazer sua dama também. Por mais que ela seja uma peça poderosa no ataque, é melhor você esperar um pouquinho. Ela é a última peça que você vai levar para o ataque. Na maioria das vezes. Porque no xadrez não existe verdade universal, certo? E sempre trocar peças no meio-jogo, como diria Capablanca, simplificar o jogo é simplificar a sua vida. Quanto menos peças tiver no tabuleiro, mais simples vai ser de você jogar. Então, troque peças de igual valor. Bispo e cavalo valem 3 pontos, torre vale 4, dama vale 9, peões valem 1. E é isso. Simples, certo? Simplifica o jogo, joga o mais simples possível, só que só no meio-jogo. O que é o meio-jogo? Quando você terminou de desenvolver todas as suas peças. E existem exceções, às vezes você vai ser forçado a fazer trocas antes do meio-jogo, mas isso a gente vai observando conforme as partidas forem rolando. Sem proteger suas peças e ganhar peças e capturar peças desprotegidas, não tem muito segredo, você não vai tacar seu cavalo lá pra frente e ele vai ser capturado pro peão sem nada, sem ganhar nada em troca. Inclusive, para evitar pendurar suas peças, evitar deixar suas peças protegidas, você tem que pensar 2 vezes antes de tacar suas peças aqui para a ala do adversário, essas 4 casas da frente, porque ele tem bem mais controle dessas casas. Por mais que seja tentador, não, vou atacar aqui, fazer um ataque matador. É complicado. Tem que pensar um pouquinho antes de tacar suas peças lá para frente. Ativar o rei no final e atacar peões. No final, um dos maiores objetivos é levar os seus peões até o outro lado do tabuleiro para coroar eles e transformar eles em dama. E então, no final, você vai trazer o seu rei pro centro, ele fica muito. O rei é muito poderoso no final. O que é final? Quando as damas foram trocadas e tem menos peças no tabuleiro. Já foram. A maioria das peças, a maioria dos peões já rolou um monte de troca. Você começa a trazer o rei pro meio dos tabuleiros para poder capturar os peões do seu adversário e abrir caminho e proteger os seus peões para eles avançarem. O rei é muito poderoso no final. Desenvolver todas as peças. Exatamente. E se você roca aqui para a direita, eu recomendo sempre vocês fazerem o rock pequeno. Iniciantes é melhor fazer o rock pequeno, porque tem muitos temas, tem muita teoria por trás do rock grande aqui. Então, se você roca para cá, essas 4 casas aqui são a ala do seu rock. Depois que você terminar de desenvolver todas as suas peças, você começa a avançar os peões da ala oposta do rock para ganhar espaço, certo? Já deixa seus peões lá na frente, vai incomodando o seu adversário com os peões. Isso só depois que você terminar de desenvolver todas as peças. Saber padrões básicos de mate e ficar de olho em cheques. E agora eu vou explicar direitinho o que eu quero dizer com isso. Aqui, a engine está dando 3,5 pontos de vantagem para as brancas. O que isso quer dizer? Esses pontos de vantagem são aqueles pontos exemplificativos que eu disse. O bispo não vale exatamente 3 pontos, certo? É algo que as pessoas criaram para poder analisar algumas trocas que valem a pena e trocas que não valem a pena. Aqui nessa posição, é o equivalente que as brancas tenham 4 pontos a mais, certo? Só que aqui tem bispo, bispo. Aqui tem bispo, 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 cavalo, cavalo. E as pretas têm até uma peça a mais, na verdade. Só que é como se as brancas tivessem uma peça inteira a mais e um peão ainda. 4 pontos, 3 da peça a mais e 1 do peão. Só que as pretas estão muito subdesenvolvidas, certo? Tá tudo preso aqui, enquanto as brancas estão dominando o centro, estão seguindo aqui os princípios, fizeram o rock, aqui não fez o rock ainda. Só que existe um lance que você perde, instantaneamente. Esse padrão de mate é chamado padrão do gavetão, que é quando você não tem nenhuma proteção aqui na primeira fileira, o seu rei está encurralado por causa desses 3 peões do rock. Então, se você pensa aqui, não, vou trazer mais uma peça para o centro, vou atacar a dama dele aqui, chuchu, beleza, né? Estou seguindo os princípios, estou seguindo os hábitos. Checkmate. A dama ataca aqui, o rei só tem essa fileira aqui, né, para poder sobreviver. Não tem como se proteger aqui, tá ligado? Não tem como tampar esse cheque, como capturar a dama. E o rei não tem para onde fugir. Como evitar isso? Bom, faz esse lance aqui. Mesmo que você faça cagada no próximo lance, o jogo ainda não está perdido. O jogo ainda não está perdido. Certo? Chuchu, beleza. Você vai perder a dama aqui, enfim. Situação bem desagradável. Mas você não perdeu.
faz esse lance aqui profilático, certo? Profilaxia é remediar. Melhor prevenir do que remediar, certo? Prevenir, não remediar. Fazer esse lance aqui é prevenir o mate do gavetão. E agora a gente vai para o famoso mate do pastorzinho. E ele consiste nessa sequência aqui de lances, certo? Enfim, as pretas fazem qualquer lance aqui aleatório. E ok, calma aí. É uma coisa que a gente tem para observar aqui. Nessa situação exata, temos apenas a dama ameaçando aqui. Essa casa aqui só é protegida pelo rei. O cavalo não protege. Eita, travou. O cavalo não protege. O cavalo não protege. Bispo não protege. Torre, não, dama não protege. Só o rei. Só o rei tem acesso aqui. O cavalo em L não protege. Aqui. A dama pra cá, enfim. Tô sendo bem, bem didático, bem detalhado aqui nessa análise. Se eu capturar aqui, o rei tá protegendo. Tranquilo. Só que aí eu coloco mais uma ameaça. Eu coloco mais uma ameaça aqui. Então agora, se eu capturar, o rei não pode capturar. Porque senão ele vai ser comido. E quando o rei é comido, acaba o jogo. Não existe... O rei não pode se colocar em situações de risco. E se ele se colocar aqui numa casa que está sendo protegida, a dama está tirando essa casa de escape, é checkmate. Se você joga um lance aleatório aqui, tira o bispo, tipo, ok, tô seguindo os princípios, tô desenvolvendo minhas peças. Checkmate, ok? Aqui existem algumas opções para você. Você pode jogar esse, que não é tão bom, mas você não leva mate. Você pode jogar esse. Você pode jogar esse aqui, que você coloca o cavalo para o canto. Só que o que segue todos os princípios é esse aqui. Você vai desenvolver mais uma peça para o centro e ainda vai tampar a dama. Porque agora se o bispo capturar, já é. E a dama não consegue pular o cavalo e ter acesso a essa casa aqui. Só que o branco pode ser malandro. Não, nesse caso aqui não. Mas nesse caso aqui, o branco pode ser malandro. Ele pode jogar esse, certo? E, enfim, começa a te deixar um pouco desagradável a posição, mas você vai tampando aqui. Ok? Certo. Estou um pouco nervoso. Acho que eu fui um pouco repetitivo em algumas coisas. Mas vamos vir aqui para nossa primeira partida. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Fiquem de olho em casas de cheque que apenas o seu rei protege. Evite o mate do gavetão. Tem uma forma bem simples de evitar ele. Certo? Então, vamos lá. Puxar uma blitz aqui. Jogos de 3 minutos. Vamos enfrentar o miojo frio brasileiro. Vamos trazer nosso peão para o centro aqui, abrir algumas linhas. Ele ameaçou o meu peão, eu não vou deixar minhas peças desprotegidas. Eu desenvolvo o cavalo em direção ao centro, desenvolvo mais uma peça em direção ao centro e ainda protejo o meu peão. Aqui, a gente segue com desenvolvimento normal. Vamos trazer mais uma peça aqui para o centro. Centro, tudo controlando o centro aqui, certo? 4 diagonais para o meu bispo. 8 casas para o meu cavalo. Maravilha. Ele avança um peão aqui, abre a diagonal do bispo de pretas dele. Eu posso avançar o cavalo e já preparar o meu rock. Eu acho que é o melhor lance aqui, né? Avançar o cavalo e preparar o rock ao mesmo tempo. Posso avançar aqui o peão, abrindo a diagonal do meu bispo. Abrindo o meu bispo, né? Para trazer mais uma peça para o desenvolvimento, mas eu acho que esse aqui é mais... É o mais correto de todos, que atende a todos os hábitos. Ele moveu a mesma peça 2 vezes na abertura. Já não é interessante, certo? Ele tá ameaçando alguma coisa aqui? Não tem nenhum cheque, ele tem esse cheque aqui, né? Ele tem esse cheque aqui, só o meu rei protege. Mas a gente faz o rock. Não tá ameaçando nada demais. Agora a minha torre protege, certo? Agora temos 2 proteções aqui. E eu estou melhor já. Já estou melhor. Pouca coisa, mas já estou melhor. Agora a gente tem algumas dificuldades para sair com esse bispo, né? Ele desistiu. Ele desistiu. Ele entregou aqui, né? Entregou o cavalo, captura essa dama. Mas a gente tinha algumas dificuldades aqui para sair com esse bispo. Porque essa casa aqui seria uma troca. E seria uma troca ruim aqui entre um pouco de cálculo, certo? Por isso que você sempre tem que considerar as coisas. Se eu avanço aqui, jogo o bispo aqui, tenta acompanhar nas linhas, é interessante treinar essa visão. Na verdade não é ruim, não. É ruim sim, é ruim sim. Eu avanço aqui, jogo o bispo aqui. Ele captura, certo? Vamos voltar do começo que eu me enrolei.
Avança peão. Ele faz qualquer outro lance aqui, sei lá. Aleatório. Completamente aleatório. Eu taco o bispo aqui. Ele captura o meu bispo. Eu capturo de peão. Ele captura de cavalo. O que aconteceu aqui? Ele tá ameaçando a minha torre e a minha dama. Então eu já vou fazer. Já vai acontecer alguma troca que não é equivalente, que não é igual aqui. Já vai acontecer uma troca inadequada. Que ele vai trocar o cavalo de 4 pontos, ou pela minha torre de 3 pontos, cavalo de 3 pontos, ou pela minha torre que vale 4, ou pela minha dama que vale 9. Então, e aqui eu já perdi um peão a mais. Eu troquei, né, o bispo pelo bispo, mas esse peão aqui morreu. Então já perdi um peão nessa troca e ainda vou perder qualidade. Vou perder, fazer uma troca indevida. Então, não dá pro bispo sair pra cá e não dá pro bispo sair pra cá. Então as duas casas centrais pro meu bispo estão meio difíceis ali, né? Dá pra dizer que é difíceis. Então, ok, a gente pode trazer as torres aqui primeiro, trazer a dama, enfim, não tem pressa. Quando não der pra desenvolver uma peça, você desenvolve outra. O próximo jogo contra o Mélio TG de Marrocos. Vamos jogar isso aqui. Ele ameaçou meu peão, vou proteger o peão e desenvolver o cavalo. E já abrindo aqui pro meu roque. Ok. Esse não é um lance ruim. Só não é um lance direto, né? Porque esse lance aqui abre a diagonal do bispo, mas ele tá com uma peça a menos desenvolvida, né? Eu vou tirar mais uma peça aqui em direção ao centro. Ele tirou o cavalo. Ok, nosso adversário tá jogando super aceitável aqui, né? Se eu jogo esse aqui, eu tô abrindo a diagonal do meu bispo, de pretas. Mas o meu bispo de brancas não consegue mais sair, né? Vai ter um peão aqui no meio do caminho dele. Ele não vai ter nenhuma casa central, então eu vou tirar meu bispo de brancas primeiro. Depois eu jogo esse e tiro meu bispo de pretas. Então, sempre... Ok, ele mexeu a dama. Não tem nada aqui, né? Talvez tivesse um cheque, né? É bom você analisar, né? Talvez tivesse um cheque, mas não. Não tem, meu cavalo tá aqui. Tá tranquilo. Só não tirar o cavalo. Ok, tirou o bispo. Ele quer fazer o roque grande. Mas por enquanto ainda não tem nenhuma ameaça a mim. Tem duas casas aqui que controlam casas centrais, né? E que meu bispo vai ter 4 diagonais, mas essa aqui tá sendo controlada pelo peão. Eu não posso entregar peças de graça. Vamos rocar. E ok, tá bem segura a posição. A gente tá conseguindo fazer nosso desenvolvimento tranquilamente. Certo, ele ameaçou meu cavalo. Meu cavalo tá protegido. Então a gente só vai seguir com o desenvolvimento aqui. Tranquilamente. Ah, tá. Ok, ele não ameaçou só meu cavalo, ele ameaçou esse peão. Qual eu posso proteger esse peão? Lembra? Avançar os peões da ala oposta. Opa! Avançar os peões da ala oposta do rei. Essas 4 casas aqui são a ala oposta, então já posso avançar esse peão aqui. Já estou seguindo outro hábito ao mesmo tempo que protejo, certo? Muito bom. Vamos seguir trazendo nossas peças para o centro. Ele trouxe o cavalo para lateral, não é muito bom. Não tem cheque aqui, não tem nada. Ele tá propondo uma troca, né? Mas tudo bem, uma troca igual. Não tem como eu evitar essa troca. Se eu trouxesse o meu bispo pra cá, na verdade, o cavalo dele tava aqui, né? Não tinha nenhuma casa boa pro meu bispo. Às vezes, antes do meio-jogo, você vai ter que fazer trocas porque você não tem como remanejar a sua peça para uma casa boa. Você vai piorar muito a sua posição. Você vai ter que remanejar sua peça para uma casa ruim, para poder evitar a troca. Então, às vezes, não é bom nem sempre você vai ter que evitar trocas antes do meio-jogo. Às vezes, seu adversário vai se forçar você a fazer uma troca. Você não vai forçar trocas antes do meio-jogo, certo? Ele jogou esse aqui. Já vou aproveitar e fazer o lance aqui evitando o mate do gavetão. O meu cavalo tá protegido. Ele tá fazendo algumas ameaças aqui. E se eu capturar de dama, enfim, não. Eu nem preciso tirar minha dama aqui do centro, né? Aqui eu tomei um ataquezinho chato, né? Ele ameaçou minha dama aqui. Mas eu perdi um peão, né? Ok. Acabei não enxergando. Aqui ele entregou um cavalo, né? Justo. Dá pra capturar aqui, tranquilo? De dama mesmo. Trazendo nosso cavalo pro centro.
Eu acho que a gente vai acabar perdendo no tempo, né? Trazer a última peça aqui pro centro, agora a gente começa a propor nossas trocas. Eu acabei deixando o peão desprotegido e a gente vai perder. Ok. No começo, vou falar a mesma coisa que eu falei no último vídeo, que é normal você perder por tempo, é normal você acabar deixando alguma coisa passar, porque você ainda está construindo o hábito. Então, é super normal. Vamos mais uma partida aqui? É super normal você acabar deixando algumas coisas passarem ainda no começo, porque ainda não se tornou um hábito, certo? Vamos lá. Ok. Ok, temos uma coisa interessante aqui. Lembra que eu ensinei do mate do pastor? Esse lance aqui é clássico do mate do pastor. Mas vamos seguir aqui nosso desenvolvimento naturalmente. Nesse caso aqui, eu já ensinei para vocês. Esse é o melhor lance para poder evitar o mate do pastor. Ele tá jogando bem estranho, né? Ele tirou a dama muito cedo. O bispo dele tá controlando uma casa central, certo? Mas agora ele moveu essa peça aqui. Ele moveu esse peão aqui que é bem estranho. Esse peão aqui já é estranho. Vamos tirar o bispo aqui e fazer o roque. Tirar o bispo pra uma casa central. Ok, ele moveu mais um peão. Esquisitíssimo. Bem esquisito. Tá bom. Vou manter meu bispo numa casa central, né? Ele ameaçou meu bispo aqui. Vou manter uma bispo numa casa central. Aqui tá um pouco difícil de sair com o meu bispo de brancas, né? Aqui de novo tá rolando uma troca antes, mas não precisa apressar a saída do meu bispo de brancas. Eu vou fazer o lance evitando o mate do gavetão e expulsando esse bispo dele daqui, ou forçando uma troca, ok. Eita, acabei trocando as damas aqui. Podia ter capturado de peão, acho que era melhor. Acabei não vendo esse aqui. Ele jogou esse. Aqui tá protegido pelo bispo também. Sempre que o seu adversário faz um lance, você analisa o que esse lance mudou, né? O que ele tá fazendo, pra onde essa dama dele tá indo. Não está indo pra lugar nenhum, a gente vai seguir com o nosso desenvolvimento aqui tranquilamente. Certo? Não precisamos apressar nada aqui. O bispo de brancas tá meio chato, esse bispo de brancas tampa a minha torre. Temos alguns pequenos problemas aqui na nossa posição, né? Aqui, tem o cheque, né? Antes já tinha esse cheque de bispo. Esqueci de comentar isso. Mas o meu rei e minha dama tá protegendo. Agora ele adiciona mais uma ameaça aqui, né? Ele adiciona mais uma pressão. Então, se ele captura aqui de dama, eu capturo de dama. Ele captura de bispo, eu capturo de rei. Então, não tem perigo de mate aqui. Nem de eu acabar saindo pior numa troca. Ele tá com tudo preso lá atrás. Eu tô botando pressão no centro, tô com mais peças desenvolvidas. Só que esses peões aqui dificultam muito a saída do meu bispo de brancas, né? Nesse caso aqui a gente não tem lance de peça pra fazer, então a gente vai começar a avançar os peões da ala oposta do rei já, certo? Não temos lance de peça pra fazer. Ele jogou esse? Ok. Mas tá seguro. Como eu disse, está seguro. Minha dama aqui é interessante você pensar. Minha dama capturando aqui, ela tá deixando de fazer algumas funções, né? Tá deixando de proteger esse peão, esse bispo, esse peão e esse peão. Só que tudo isso tá protegido, certo? Então não tem problema. E agora a gente segue aqui com o nosso jogo. A gente tá com uma peça inteira a mais, né? Bispo, bispo, cavalo, cavalo, cavalo. Tô com uma peça inteira a mais. Bom, ele desenvolveu o cavalo pra lateral, que não é bom. A gente segue avançando os peões aqui da ala oposta do meu rock. Meu rei tá meio exposto, mas isso acontece. Vamos continuar avançando nossos peões. Tá protegido aqui, certo? Fazer troca de peões é interessante. Ok, capturar de torre. Minha torre tá meio mal colocada aqui, mas faz parte. Vamos trocar. E agora eu ganhei essa casa aqui pro meu bispo, né? Agora eu consigo tirar meu bispo de brancas. Ganhei essa casinha aqui, segura. Eu removi algum dos peões dele aqui. Vamos trocar. Troca, troca. Tá tranquilo. Aqui.
Tá caindo espião, né? Bom, é isso. Acontece. Bom, vou voltar aqui pra tela cheia. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like, compartilhar, deixar o seu comentário do que pode melhorar nas próximas. Se você ficou com alguma dúvida também, considere deixar o seu comentário. E considere hypar também, se você está pelo celular. É uma nova funcionalidade do YouTube. Caso o meu canal esteja enquadrado nos requisitos, eu ainda não tenho certeza disso. Mas é só você arrastar a aba de comentários aí para sua esquerda. Arrasta para a esquerda. Ou quando você deixa o like, já muda automaticamente ali a aba de comentários para hypar. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E vamos seguir construindo hábitos. É interessante os iniciantes verem. Eu sou iniciante também, então é interessante vocês verem os erros que iniciantes cometem quando estão tentando aprender hábitos. Até a próxima. Tchau, tchau.